Olá, né, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal. E hoje a gente vai falar sobre a última parte da quinta temporada de La Casa de Papel. Então já se inscreva no canal, ative as notificações, deixa o like e compartilha. E se tu não viu esse vídeo ainda, quer dizer, se tu não viu essa série ainda, esse finalzinho da série, esse grande legado, sinto em dizer, mas pausa esse vídeo, vai lá assistir rapidinho, são só 5 episódios, e aí volta pra cá, assiste o vídeo e deixa teu like, beleza? Que contém spoiler pra caramba. Com a morte da Tóquio, as coisas desandaram de vez, deu ruim, real. E aí, o professor e o Marcellus começam a perseguir a Sierra porque ela consegue fugir. Ela pega a bebê dela, a Victoria, e começa a fugir. No meio da perseguição, a Sierra e o professor tentam ter uma conversa, porém ela sequestra ele, porque a espertinha tirou as balas da arma dele. Ela sequestra o professor até a casa do Tamayo, que é o coronel que tá ali, né, liderando a investigação sobre mais um assalto dos bandidos, né, dos nossos queridinhos. O Tamayo chega em casa, vê que a mulher tá amarrada, a Sierra começa a conversar com ele, tenta negociar, só que não dá certo porque ele anuncia que a casa vai disparar o alarme e a polícia vai vir atrás pra saber o que tá acontecendo, né? Aí, o professor, como é esperto demais, consegue sair do carro, chega até a Sierra, leva ela com ele. E eles começam a se esconder naquele prédio. Daquele prédio eles vão pra outro e assim vai. As forças armadas decretaram, se eu não me engano, foi estado de sítio. Ninguém sai de casa. E se as forças armadas baterem na porta, ou tu atende, ou a porta vai ser arrombada. Depois de todo o sufoco que eles passam, que eles quase são descobertos, porque a Victoria, ela chora justamente na hora que as forças armadas estão indo embora do apartamento onde eles estavam escondidos. O professor consegue se comunicar com a equipe, com parte da equipe dele, que tá lá naquela parte lá, escondida lá, pegando ouro, né? Eles estão lá recebendo o ouro que tá vindo do banco. Eles chegam lá, veem que a operação ali de resgatar, né, o ouro tá dando certo, estão indo bem, tá tudo às mil maravilhas. Até que lá na tenda dos policiais, uma captação de áudio na tenda da polícia identifica grande volume de água sendo retirado do banco. E aí eles começam a busca em lugares no mapa que apontam saída, a passagem da água. Um pouco depois que isso acontece, o professor percebe a aproximação da polícia por lá. E aí, né, babou tudo. Tóquio tá morta e agora já era o ouro. Deu. Acabou, real, né? Foi bem ao contrário. Na verdade, essa tal equipe de polícia que apareceu por lá e prendeu eles, roubou o ouro. O filho do Berlim e a Tatiana, a ex-mulher dele, estavam disfarçados de policiais, sabiam de todo o plano que o Berlim havia contado pra ela, né? Um homem apaixonado, contar todos os segredos. O professor começa a seguir as pistas, todas as pistas possíveis, vai até onde teve todo o descarregamento, porque eles pegaram os caminhões que estavam ali para a equipe levar o ouro embora e tiraram os caminhões e botaram em uma outra máquina, que é aquela que faz escavação, aquelas máquinas que a prefeitura usa, né? A gente sabe quais são, para fazer calçamento, enfim, tirar terra. Eles botaram o ouro debaixo de uma casa pré-fabricada com quintal falso, tudo falso. Até um cachorro eles botaram, mas o cachorro era de verdade. Pelo menos isso. Enquanto ele tá seguindo todas as pistas com a Sierra, eles estão trabalhando em equipe para conseguir desvendar onde foi botado esse ouro. O professor acaba tendo que voltar, ou melhor, ele acaba tendo que ir ao banco onde está toda a quadrilha dele, porque tudo está perdido, ele vai se entregar. Enquanto o professor tá indo lá pro banco, a Sierra descobre o paradeiro da casa falsa, chega lá e uma possível guerra é formada entre a equipe que a Sierra tá e a equipe do filho do Berlim com a Tatiana. Mas antes de ter toda uma troca de tiros, um confronto todo doido e suicida, a Sierra entrega um bilhete pro menino, né? Pro garoto. E ele já entende o aviso, só que assim, na hora ele não fala. Na hora ele não informa, mas ele vai receber a parte dele. Não precisa ele se preocupar. O ouro tem que voltar pro tio dele
mas ele vai receber a parte dele, tá tudo certo, dá pra deixar o ouro embora. Enquanto isso, no banco, o professor e a Lisboa tentam negociar com o Tamayo, porque assim, eles já tinham descoberto que o ouro tinha sido roubado, a imprensa já estava descobrindo, as ações já estavam caindo, então tava dando uma merda generalizada. O Tamayo já tava pé da vida ali com eles, mas a questão era melhor o ouro falso, né, que eles iam botar, porque esse ouro ele nunca é mexido, é só uma reserva, só pra dizer que o banco tem uma reserva, e o ouro que foi roubado seguir com a quadrilha. E eles conseguiram negociar com o Tamayo, conseguiram ludibriar, né, usar a lábia. Só que assim, nesse momento que eles estavam ludibriando o Tamayo, os outros assaltantes estavam na mira dos atiradores, dos policiais. O Tamayo começa a fazer uma contagem regressiva enquanto o professor tenta convencer ele. E daqui um pouco, você não entende se ele conseguiu convencer. Começam a se ouvir tiros. O Denver, que anteriormente já tinha sido levado pelo Tamayo para ser interrogado, ele acabou indo pra tenda dos policiais porque ele ia ser preso, ele foi algemado e tudo. Então ele ouviu os tiros, daqui a pouco começaram a falar o nome dos personagens na história e mais o nome que eles pegaram pra disfarçar a identidade real. Vocês entendem o que eu tô falando, né? Quem já viu a série entendeu. Você começa a pensar, tipo, não, isso não é real, né? Não, eles não morreram, né? Pera, não tá acontecendo isso. Até que o policial passa a mensagem pro Denver de que está tudo bem e logo em seguida corta para os assaltantes se levantando dentro dos carros de emergência. Pois é, galera. Eu fiquei assim, meu Deus, mano, eles realmente morreram, realmente deu ruim, realmente o pior aconteceu? Não. Cara, quando eles começaram a se levantar ali, eles, né, estavam saindo aqueles sacos ali. Na hora que eles começaram a se levantar, eu fiquei, mano, inacreditável. Tipo, é pra dar a entender aos fãs que eles morreram e esse é o legado. Eles fizeram história e, tipo, todo mundo ficou bem impactado, sabe? Então, cara, eu fiquei assim, o professor sempre tem uma carta na manga, né? É incrível. Que série incrível. Sério. Quando tudo parecia que tava perdido, o professor foi lá e já tinha tudo planejado, ele já sabia de tudo, né? A gente sabe, né? Que enquanto rolava ali toda a história, trazia lá atrás os flashbacks do professor, do Palermo e do Berlim conversando e planejando e pensando, porque eles são um tipo de quadrilha que pensa em tudo. E se der ruim pra esse lado, a gente tem esse plano, se der ruim pra esse aqui, a gente tem esse plano. Incríveis, mas eu real cheguei a duvidar que eles tinham pensado em alguma coisa, eu pensei, pronto, já era. Acabou a chance. E, por fim, todos se encontram no aeroporto particular. Passaportes com novas identidades são entregues e os que restaram começam uma vida nova. Denver, Manila, Estocolmo, Lisboa, enfim, a galera toda ali, né? E eles deixam o legado deles. É isso que foi La Casa de Papel. Vai ficar pra história. Vai ser uma série que dificilmente a gente vai esquecer, vai ficar nos nossos corações. Gostei pra caramba, foi bom enquanto durou. Eu tô satisfeita, foi um trabalho muito bem feito e aquele negócio, né? Aos 45 segundos do tempo, as coisas reverteram e tudo deu certo. Mais uma vez. Ai, que maravilhosa! Se inscrevam no canal, ative as notificações, tá? Deixem um like e... que orgulho!